nós não estamos falando só de coisas ruins, tá? Nós temos riscos de coisas boas acontecerem, tá? Então, que é o que nós chamamos aqui de oportunidades. Como vai, pessoal? Tudo bem? Fernando Prieto aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre gestão de projetos na área de arquitetura e engenharia. E hoje eu quero conversar com vocês sobre gestão de riscos. Então vamos lá. Esse é um assunto que eu acho que é muito importante. Por quê? A gestão de riscos ela está presente em todo o processo de projeto, tá? E ela vai ser a responsável, muito responsável, além de outros fatores, pelo sucesso do seu projeto, tá? O que eu quero dizer com isso? A parte de riscos é uma parte muito importante. Por quê? Porque ela pode começar, tá? Até aconselho que comece antes de tudo no projeto, tá? Então você pode começar a analisar riscos. Vocês vão perceber daqui a pouco por que eu estou falando isso, a gente vai entrar um pouquinho no detalhe, mas você vai analisar riscos muito baseado na sua experiência, tá? Então a experiência de projetos anteriores, ou a experiência da sua equipe, a experiência de todos que estão envolvidos, até do cliente muitas vezes, ela vai servir para que vocês possam analisar e lidar com os riscos dentro do projeto, tá? Essa parte de riscos para mim é uma parte que eu sempre me envolvo muito. Por quê? Porque, primeiro que eu gosto de riscos, tá? E quando a gente está falando de riscos aqui, até pelo nome dos entregáveis vocês vão perceber, nós não estamos falando só de coisas ruins, tá? Nós temos riscos de coisas boas acontecerem, tá? Então, que é o que nós chamamos aqui de oportunidades. Então, quando a gente fala de riscos, são riscos positivos e riscos negativos, tá? Então, assim, infelizmente, a maioria das vezes, os riscos são mais negativos, né? Você vai acabar tendo que lidar com riscos muito mais negativos do que positivos. Mas os positivos também existem. E eles têm que ser levados em conta, têm que ser analisados também, para que você possa lidar com eles, né? Afinal de contas, dependendo da situação que você tiver, por exemplo, estou no meu cronograma aqui, que a arquitetura vai entregar o projeto básico, tal data, e eu vou pegar esse projeto básico aqui, vou lançar ele para as engenharias, porque as engenharias vão começar a fazer o trabalho deles de desenvolvimento de desenhos técnicos na área de estruturas, na área de instalações, e aí você está administrando ali o seu cronograma e existe uma chance, né, de repente, baseado em uma outra experiência que você teve com aquele escritório, baseado no planejamento que você fez de uma conversa posterior. Como eu disse, riscos, a parte de gestão de riscos, ela não vai ser analisada apenas no início, ela vai ser analisada durante todo o processo. Você vai perceber que, olha, eu tive uma última reunião aqui com a equipe de arquitetura e o pessoal está falando que vai me adiantar uma semana. Então, isso é um risco positivo. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu vou adiantar para as engenharias os pacotes de desenhos técnicos de arquitetura para que eles possam também adiantar o início do desenvolvimento do trabalho deles? Porque senão, né, eu vou ficar aquela semana o quê? Parado? Sem ter o que fazer só porque a arquitetura fez o trabalho dela melhor do que foi esperado? Então, existem vários tipos de riscos. Infelizmente, a gente não vai conseguir entrar muito a fundo, né? A parte de gestão de riscos é uma parte bem complexa, tá? Em corporações maiores, quem tá trabalhando, está em contato aí com empresas maiores, multinacionais, ou empresas com equipes muito grandes, onde a complexidade dos projetos é muito grande, você muitas vezes, inclusive lá fora acontece muito, você tem um gestor de riscos dentro do processo que ele só está focado nos riscos. Então ele um dos braços direito ali do gestor do projeto. O gestor do projeto ele não vai lidar diretamente com os riscos. Quem vai lidar com os riscos é o gestor de riscos e aí há uma interface de trabalho entre eles. Por quê? Porque às vezes esse gestor de riscos ele tem que estar ali semanalmente, diariamente lidando com riscos. Ou na parte de planejamento, que é bastante extensa, tá? Vocês vão ver que assim, a gente vai falar muito sobre
planejamento, análise, tomada de decisão antecipada em relação a riscos. E aí, assim, a parte de monitoramento e controle, ela é, digamos, paralela à execução do projeto, e aí ela vira uma repetição, né? Você acaba lidando da mesma maneira com todos os tipos de risco e você só vai pegando o seu planejamento lá atrás, as ações, e vai tomando as ações, tá? Que é o plano de respostas. Então, a parte mais massiva do trabalho com riscos é preliminar. Então, é na detecção, é na análise, é na classificação e é na confecção do plano de respostas, tá? Então, vamos entrar um pouquinho aqui. Eu gostaria de destacar aqui um item importante, que é o quê? O que é risco, né, dentro do processo? Falando bem na prática, né, a gente está aqui para realmente, sabe, a minha intenção maior é trazer um conhecimento teórico unido à experiência para que a gente possa realmente passar para vocês um conteúdo prático que seja aplicável, né? Não é à toa que chama GPA aqui o nosso método, porque eu acho que assim se perde muito tempo com uma série de hipóteses. Quando você fala, eu acho que eu já disse isso, alguns de vocês com certeza já ouviram em outros vídeos. Hoje nós não temos um curso voltado para gestão de projetos na área de arquitetura e engenharia, tá? Pelo menos eu desconheço. Se você conhece, manda para mim, eu vou ter o prazer enorme de conhecer, de analisar, de ver como que é esse curso. Então, assim, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de projetos em qualquer área. E aí você envolve uma série de técnicas, uma série de métodos que você pode aplicar dependendo de cada área. E aí, esse daqui é uma técnica que funciona melhor para esse tipo de área, para esse tipo de projeto. Um projeto que envolve mais produto, outro projeto que envolve mais serviço, um projeto que tem muitas fases, outro que tem poucas. É um projeto muito extenso, outro projeto mais curto. Então, o que acontece é que quando você faz, como eu fiz, um curso de gestão de projetos, uma pós-graduação em gestão de projetos, aquilo é um conteúdo maçante, é extenso. E aí você vai pegar tudo aquilo e vai começar a aplicar na sua vida e vai falar assim, bom, peraí, o que serve para mim, né? Qual é a parte desse todo que vai servir para o meu trabalho? E essa é a minha maior intenção em compartilhar com vocês o que eu sei. Juntar essa teoria com a experiência e a gente chegar num resultado que seja realmente aplicável, tá? O risco, o que é no final das contas? Nada mais que um jogo de deduções mais o uso da sua experiência. Então, quando você fala de análise de risco, você está falando que você vai deduzir uma série de possibilidades usando, logicamente, a sua experiência ou a experiência de alguém na análise dessas possibilidades. Tá? Então, eu quero só ler para vocês aqui, acho que é interessante, né? Todo mundo conhece o PMBOK, então de vez em quando eu acho legal a gente trazer algumas definições, não que seja por 100% aplicável, mas enfim, eu quero passar isso para vocês, até porque eu tenho em cima dessa definição, eu tenho a minha definição, a definição GPA do que é riscos, tá? Então, gestão de riscos para o PMBOK, que é a definição que o PMBOK dá, é um processo de condução de gestão de riscos através do planejamento, identificação, análise, plano de respostas, monitoramento e controle em um projeto. Tá? Então essa é a definição do PMBOK. Eu tenho um adendo a fazer aí em relação a essa definição, que é o quê? Não é só uma questão de você analisar, mas também tem um processo que a gente faz que é uma classificação desses riscos, tá? Tudo bem, eu posso analisar e classificar junto. Exatamente, você pode. Mas eu gosto de, na definição, a gente ter essa questão da classificação. Por quê? Porque a classificação do risco na minha opinião, é o principal fator, é o que vai te levar a tomar as ações mais acertadas para lidar com aqueles riscos e com aquelas oportunidades, tá?
Então, para mim, o gerenciamento de risco ou a gestão de risco, ela é o que? O processo de identificação, tá? Análise mais classificação, tá? Então, da análise vai sair uma classificação, que vai gerar um plano de resposta e que depois vai ser feito um monitoramento e controle dos riscos e oportunidades de um projeto, tá? Então muda um pouquinho porque eu gosto de destacar a classificação e também gosto de falar de oportunidades, porque quando a gente pensa em riscos, a maioria das vezes a gente vai estar, acho que está intrínseco na palavra, né? Que a gente vai estar falando de coisas ruins, né? Ah, eu tenho um risco de morrer se eu pular de paraquedas. Ah, eu tenho um risco de ser atropelado se eu atravessar uma rodovia. Então, assim, normalmente quando a palavra risco tá dentro da frase, nós estamos falando de coisa ruim. Mas a gente, em gestão, a gente tem que perder um pouquinho desse preconceito da palavra risco, porque existem riscos positivos, tá? Então, vamos lá, eu quero falar do ciclo de vida da gestão de riscos, tá? O ciclo de vida da gestão de riscos, eu acho que é um bom panorama que a gente pode entrar aqui. Vai mostrar assim de uma forma macro o que é o processo, né, de gestão de riscos do começo ao fim, e eu acho que isso vai elucidar, esclarecer aí bastante gente que ainda tem dúvidas sobre gestão de riscos. Bom, então o ciclo de vida da gestão de riscos, ele vai se iniciar com a identificação dos riscos e das oportunidades, tá? Então, como eu estava dizendo, né, dentro daquela definição que a gente criou, existe essa parte de identificação. E como que eu vou fazer essa identificação dos riscos, tá? Na verdade, voltando um pouquinho para aquela questão da dedução, mais a experiência, é basicamente desta maneira que a gente vai fazer a identificação dos riscos, tá? Então a gente vai buscar ou dentro da nossa experiência, ou dentro da experiência dos agentes da equipe, tá? Ou até de um consultor, é possível, tá? Existem empresas que contratam aí consultores, pessoas que têm muita experiência dentro daquele setor, com aquele tipo de projeto, e essas pessoas é que vão auxiliar o gestor na identificação desses riscos. Por quê? No fim das contas, nós vamos cair na mesma questão, né? A experiência dessa pessoa, desse profissional, está nos trazendo as informações que vão levar à identificação dos riscos, tá? Então, existe para todas, em riscos, para toda etapa existe uma técnica, existe uma ferramenta ou uma técnica que é utilizada, que foi desenvolvida para que você faça essa identificação, tá? Então, baseado na experiência, baseado em algumas deduções que estão atreladas a essa experiência sobre coisas que já aconteceram com projetos parecidos, existe uma ferramenta que se chama análise FAPO, tá? Essa ferramenta, essa técnica, eu traduzi isso, tá, do meu conhecimento, então eu traduzi de uma técnica que eu aprendi nos Estados Unidos, dei esse nome, tá? E o que é a análise FAPO? É a análise de fraquezas, ameaças, poderes e oportunidades. Então é uma sigla que quer dizer essas 4 palavras. Então, na primeira metade nós estamos falando de quê? De riscos negativos. Então, fraquezas e ameaças. Na segunda parte da sigla, nós estamos falando de poderes e oportunidades. Poderes são pontos fortes, tá? Então, a gente vai fazer uma análise baseada na experiência de outros projetos parecidos, usando a experiência das pessoas envolvidas no projeto, de tudo que é um risco positivo ou um risco negativo. Então, fraquezas e ameaças. Então, assim, quais são os pontos fracos desse projeto? Olha, eu posso aqui listar um monte de exemplos, mas, por exemplo, olha, nós temos um ponto fraco nesse projeto que a parte de gestão de contratos acabou
contratando mal a equipe de engenharia de estruturas. A gente já teve uma experiência com essa equipe e a gente sabe que assim, o projeto deles, no final das contas, sai muito atrasado e a gente ainda tem que revisar muito mais. Então a gente vai ter que gastar muito mais tempo e dinheiro, consequentemente, fazendo as compatibilizações e as análises técnicas dos desenhos deles. E a gente tem que contar com algum tipo de atraso, porque todas as outras vezes acabou acontecendo isso. Esse é um risco. Por exemplo, um outro risco negativo. Olha, essa obra aqui vai começar dentro do planejamento, numa região em fevereiro, que chove muito. Então, assim, estão previstos aqui 45 dias de movimentação de terra, mais a escavação para fundações. E sabe, a gente já sabe que isso é muito pouco, chove demais, nós vamos perder muito tempo com a chuva e nós temos um risco negativo aqui. Então, essa análise de fraquezas e de ameaças ao projeto, ela sempre vai estar voltada a essas experiências negativas que outros projetos tiveram no futuro, tá? Isso não só em relação aos agentes, né? Mas em relação a todos os fatores do projeto. A gente vai entrar um pouquinho mais em quais são esses fatores daqui a pouco, tá? E, por outro lado, a parte de poderes, né, oportunidades. Então, assim, olha, esse projeto ele tem um potencial de ser um projeto mais rápido, porque a gente está com uma equipe concisa, ou seja, a arquitetura e as engenharias todas já trabalharam em 3, 4 projetos juntos, todo mundo conhece muito bem os desenhos técnicos, o pacote de entregáveis do outro. Esse gerente de arquitetura aqui, ele já trabalhou com o gerente das engenharias, que é um escritório só, e aí eles, da última vez, conseguiram adiantar um projeto, então a gente tem uma chance grande de adiantar esse projeto e a gente entregar ele antes do prazo. Então, existem também riscos positivos, tá? Riscos de o risco de coisas positivas acontecerem. Então, isso é muito legal. Muito pouca gente analisa isso e acaba que o que? Eu já vi acontecer muito. A pessoa tem uma surpresa positiva durante o processo, ela fica sem saber o que fazer. Ah, eu recebi uma etapa antes. Ixi, e agora? Porque eu já programei aqui minha semana e eu já tenho aqui as minhas tarefas para executar. Então, o que, que eu vou fazer? Porque agora vou me pressionar em relação a isso que já está entregue, por que, que eu não estou respondendo? Tem lá, não sei quem já viu aí a parte de plano de comunicação, então tem lá no plano de comunicação pré-determinado quando eu recebo uma informação específica, eu tenho tanto tempo para responder, usando determinado meio de comunicação. Então, se você não analisar riscos positivos, você pode transformar no seu projeto algo positivo em algo muito negativo que vai jogar contra você. Então, analisar riscos positivos eu acho que é muito importante, muita gente esquece disso e isso acaba virando contra você, algo positivo acaba virando negativo, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa parte de identificação, a gente tem as categorias, que é o que eu estava falando antes, que a gente ia entrar um pouquinho mais a fundo. Essas categorias, elas basicamente elas estão atreladas a 3 fatores e elas podem ser categorizadas dividido em 2 grupos, tá? Então, seriam riscos e oportunidades internos e riscos e oportunidades externos. Isso, a gente divide isso em 2 grupos macro, até porque dependendo se o risco é interno ou externo, você vai ter que lidar com ele de uma maneira diferente. Por exemplo, dentro da sua corporação ou dentro do seu escritório, da sua empresa, você tem determinado nível de poder. Isso eu posso fazer, isso eu mando, isso eu desmando, isso eu vou conseguir ter uma ação em 24 horas. Então você tem muito mais carta branca, né? Você tem muito mais poder e iniciativa dentro da sua empresa ou da corporação que você está trabalhando e em relação aos agentes que estão ali logo diretamente abaixo de você ou até acima de você, do que se for um externo. Um externo você pode até solicitar algo, você pode
tentar num plano de respostas de riscos, você pode até escrever lá, olha, se acontecer isso, isso e aquilo, a ação é essa. Mas assim, você não vai conseguir pressionar aquela pessoa, você não vai conseguir incentivar aquela pessoa a realizar aquele trabalho com tanta contundência quanto dentro do lugar que você trabalha. Até por questões físicas, né? De repente um colega de trabalho que está ali, você vai lá, encosta nele, olha, me ajuda aqui e tal, vamos acelerar isso e pá. Outra coisa é o cara tá lá do outro lado da cidade, às vezes está em outra cidade, às vezes está em outro país, e aí você não vai conseguir ter essa mesma, agilidade que você teria num grupo interno, tá, de riscos. E aí dentro de interno e externo você tem três fatores que são importantes, né? Três tipos de risco, que nós chamamos de 3Ps, tá? Que são pessoas, produtos e processos, tá? Logicamente que processo ele está envolvendo sempre pessoas e ou produtos, tá? Você pode ter processos envolvendo só produtos, você pode ter processos envolvendo só pessoas e você pode ter processos envolvendo os dois, tá? Então o processo muito provavelmente em 95% das vezes ele vai estar presente. Agora, você pode ter um problema pontual com o produto. De repente, o memorial descritivo do projeto de arquitetura previu lá um material de acabamento X que não está mais no mercado. Então, assim, é um problema bem pontual, né? Você vai ter que substituir um acabamento. Isso seria um exemplo de risco com produto. Risco com pessoas, né? Que a gente estava falando, equipe, agentes, quais são os stakeholders que têm histórico de problemas com pessoas. Você pode ter lá de repente, dependendo das parcerias, normalmente, pelo menos a minha experiência, a gente costumava trabalhar com os mesmos parceiros. Então, o escritório de arquitetura normalmente era o mesmo, instalações eram o mesmo, existiam as concorrências e tal, mas assim, acabava que a coisa se moldava de uma maneira e eu acho que entrosamento, eu acho que sinergia é muito importante para o processo. Eu procuro trabalhar com pessoas que têm sinergia comigo. Se eu puder chegar no meu cliente e falar assim, escuta, olha, estou entrando um pouquinho em contratos aqui. Escuta, olha, nós estamos entre dois fornecedores aqui na parte de instalações. Esse cara aqui eu conheço, tenho isso positivo para poder falar dele. Esse daqui eu não conheço, esse daqui eu conheço e não é positivo, é negativo. Eu vou influenciar. Por quê? Porque se eu conheço e confio naquele stakeholder, naquele fornecedor, aquilo vai favorecer o meu projeto e ele vai me ajudar a ter sucesso no processo. Então, assim, por que não fazer isso? Não é uma questão de você, não, tá favorecendo. Eu acho que assim, os competentes, os que entregam, eles têm que se destacar. Então não é uma questão de favorecer, é uma questão de você mostrar de repente para um cliente ou para um superior quem é quem. Quem é o fornecedor que dá certo, quem é o fornecedor que dá errado. Inclusive isso tem tudo a ver com riscos. No sentido até de repente, pegando esse exemplo que eu estou usando, vamos supor que seu superior diga assim, não, olha, dentro dos dados aqui de análise dos contratos e tal, do escopo, do preço, da forma de pagamento e tudo mais, esse cara aqui é o escolhido, porque você tem para gestão de contratos, aliás, gestão de contratos é um tema bem extenso, tá? Um dia a gente vai falar disso. Você pode, de repente, dentro da métrica de análise da gestão de contrato ou dos concorrentes, na concorrência, você pode escolher um cara que, assim, né, a métrica está dizendo que é aquele, mas você é gestor, você já teve experiência com os dois. Por que você não vai chegar no seu superior e falar assim, olha, tá bom, nós vamos na métrica da gestão de contratos? Não tem problema. Só que eu já vou trabalhar um risco em cima disso. Porque esse cara já fez projeto com a gente 3 vezes e as 3 vezes o cara atrasou o prazo de todas as etapas. Olha, onde foi a análise de risco? Então, a gente já está até pulando um pouquinho de identificação para análise, mas depois de um tempo, quando você
lida bastante com essa questão de riscos, e eu nem vou falar muito tempo, tá? Um projeto, dois, três no máximo, dependendo da velocidade de cada um e o do quanto você vai estar envolvido com riscos, é tudo muito intuitivo. Então, esse processo de, eu identifiquei, eu analisei, eu classifiquei, eu já tenho ali um planinho de respostas de duas opções e é muito intuitivo, é uma coisa bem natural, assim. Qualquer um que está acostumado a gerir pessoas e a gerir processos está acostumado com risco. Talvez você não saiba, mas você está acostumado, porque isso está dentro da nossa cabeça. Isso acontece o tempo todo, inclusive. Não é só dentro de gestão de projetos, não é só dentro da sua profissão. Quando você sai de casa para andar de moto, por exemplo. Eu sou uma pessoa que sou um aficionado por motociclismo, adoro. Então assim, eu vou sair para fazer uma viagem de moto para a praia, qualquer lugar. Pode ser longa, pode ser curta. Eu tenho que pensar em alguns riscos, né? Pode furar um pneu, eu tenho que ter ali alguma coisa para fazer, nem que seja um celular para ligar para um guincho. Pode chover, tem que ter uma capa de chuva. Então, todas as vezes que você faz algo, automaticamente você já está pensando. Quem é pai e mãe, não, vamos fazer um piquenique no parque, mas tem que levar para a criança, tem que levar a blusa, tem que levar o tênis, tem que levar um chinelo, tem que levar uma roupa extra, tem que levar a fralda, Isso tudo é gerenciamento de risco, é gestão de risco. Talvez vocês nunca tenham dado um nome para isso, mas é gestão de risco. Você está identificando riscos, você está analisando eles e classificando eles, você está montando um plano de ação, ou seja, você está se preparando para lidar com aqueles riscos caso eles aconteçam, e depois você vai viver a execução daquele planejamento, que nada mais é que o quê? O andamento do projeto vai estar acontecendo aqui e o risco fica em paralelo ali só esperando. Aconteceu. Então, espera aí que eu já estou me adiantando demais. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, senão eu já vou dar um spoiler aqui, vou contar tudo para vocês de uma vez e não vai fazer sentido, tá? Então a gente parou aqui nos 3 P's: pessoas, produtos e processos. São o que envolve as categorias de risco dentro de internas e externas, como a gente já falou, tá? E qual que é o entregável da parte de identificação de riscos? Lembra que em gestão você sempre tem ali um entregável, né? É um produto, é um serviço. O produto, quando a gente fala produto, principalmente na parte de desenvolvimento de desenhos técnicos, nós estamos falando de desenhos, de detalhes, de memoriais, cadernos de especificação. Existem vários produtos, mas assim, normalmente na gestão você sempre tem um documento, né? Você tem aquele documento que você vai entregar, que eu chamo de entregável, e nele constarão ali todos os dados do seu trabalho, do resultado do seu trabalho, certo? Então aqui na parte de identificação de riscos você vai ter um entregável que é o quê? O registro de riscos e oportunidades, tá? Eu chamo de registro de riscos e oportunidades, normalmente você vai ver por aí registro de risco só, tá? Ou relatório de risco, ou atestado de risco, tá? Existem vários nomes. E eu chamo de RRO. Então é o registro de riscos e oportunidades, tá? A partir daí, pessoal, eu vou começar a falar sobre análise e classificação de riscos. Mas o que acontece é o seguinte: esse vídeo ia ficar muito longo, muito extenso, caso a gente entrasse nessa segunda parte de gestão de riscos, tá? Então, a gente vai fazer um novo vídeo só falando de análise e classificação de riscos. Vamos falar também do plano de respostas a riscos e vamos falar de monitoramento e controle, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo e até lá. Obrigado. Tchau, tchau.